Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre todo mundo que usa a palavra de Deus está realmente falando em nome de Deus? Antes de começar, queridos irmãos, quero que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo e quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva no canal. Tá bom? 1, 2, 3, já. Pausaram? Ótimo. Agora, vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor me use nesse momento, me ilumine para levar as mensagens de hoje, que eu seja apenas um instrumento do Senhor, que o Senhor me guie, me ilumine e possa levar-me cada vez mais a ter fé em Ti. Que possa que a minha boca seja aberta e que fale o Espírito Santo através dela e não a mim mesmo. E que tantas pessoas que estão me ouvindo, quanto eu mesmo, teremos a nossa mente, nosso coração aberto para aprender, para absorver esta mensagem. E que possamos refletir sobre o assunto e pôr em prática em nossas vidas o que iremos aprender. Que o Senhor possa estar no nosso lado, Senhor. E que possa estar sempre iluminando para que não sejamos enganados, Pai. Pois tem muita coisa errada por aí. Que possamos sempre estar em evolução. E que sempre Deus possa estar nos abençoando. Que assim seja. Que os três maiores professores do mundo estejam conosco nesse momento. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Que assim seja. Amém. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Vamos lá, queridos irmãos. Então, queridos irmãos, será que somente todo mundo que usa a palavra de Deus está falando realmente em nome de Deus? Em Mateus, está dizendo que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto. Lá ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer ou beber nada, estava em jejum total. Então ele estava morrendo de fome. E chega Satanás e fala para ele: pega esta pedra e transforme ela em pão. Esta pedra foi transformada em... E ele não. Ele falou: nem só de pão viverá o homem. Ele usou a palavra de Deus para se defender. Aí o que acontece? Satanás leva Jesus para o alto do templo, lá na torre, na parte bem, na mais alta do templo, e fala: se joga daqui de cima, pois está escrito que os anjos não te ampararão e não deixarão que você chegue ao chão. Percebe? Satanás está usando um texto que está em Salmos 91, né? E aí Jesus responde: não devemos testar a Deus. Aí depois ele leva Jesus para o alto da montanha, e aí lá ele fala: próximo e adore a mim, e tudo isso que você está vendo na montanha será seu. Jesus, aparta-se de mim, Satanás, vai embora. Aí eu pergunto a vocês: Satanás não usou o texto bíblico para tentar enganar Jesus? Então aqui nós já temos a resposta, queridos irmãos. Não, não é todo mundo que usa a palavra de Deus que está falando em nome de Deus. Muita gente está sendo usada pelo inimigo para te enganar. Ele usa a palavra de Deus, mas fora do contexto, com uma interpretação errada, trazendo a mensagem errada. Ele usa o mesmo texto, só que ele traz uma mensagem errada. Porque lembre-se, o Espírito Santo, ele inspirou a mensagem que está por trás do texto bíblico, e não as palavras. Então eu posso escrever aquele texto bíblico com qualquer palavras que eu quiser, desde que eu não mude o seu significado, né? Então, você vê que temos várias versões bíblicas escritas de maneira diferente, mas a mensagem que está por trás das escrituras é a mesma. Essa não pode ser mudada. Entendeu? Então, queridos irmãos, sim, tem muita gente hoje por aí que está fazendo igual a Satanás, que está usando a palavra de Deus, mas da maneira errada, distorcida, para enganar pessoas. E muita gente está caindo. Muita gente está caindo.
Pois Satanás, até o próprio Satanás, ele utiliza da palavra de Deus, percebe? Então, a própria Bíblia pode virar uma arma contra nós, se nós não sabemos usá-la corretamente. É que nem o automóvel, por exemplo. O automóvel. Se você não sabe usar um automóvel, ele vira uma arma contra você. Entendeu? Ele vira uma arma. Porque você pode matar alguém e até se matar com o automóvel. Uma roçadeira. Se você não sabe como usar, ela pode virar uma arma. Você pode matar alguém com ela, pode se machucar gravemente. Mesma coisa na motosserra. Então, equipamentos, coisas, você precisa saber como usar. A Bíblia é a mesma coisa, você precisa saber interpretá-la. Saber usar a hermenêutica e fazer a exegese e não fazer a exegese. Como eu já expliquei. Exegese é você retirar a mensagem por trás dos textos bíblicos, das escrituras sagradas. Agora, exegese é você pegar e incluir ideias suas, colocar como mensagem as suas ideias. Então, o que Satanás fez ali foi fazer uma exegese do texto de, de Salmos 91. Né? Ele fez uma exegese. Ele pegou e passou bastante Salmo 91, mas colocando como verdade a sua interpretação. E é o que muitos líderes hoje religiosos, muitas doutrinas fazem, se não forem todas. Tá? Fazem o quê? Ao invés de passar para frente a mensagem da Bíblia, passam para frente uma interpretação que foi feita por alguém. Que nem, por exemplo, o grande dilema entre as doutrinas cristãs é referente à guarda do sábado. Alguém estudando as escrituras interpretou que o sábado foi abolido e que então agora a guarda é o domingo. E aí então, em cima dessa interpretação dessa pessoa, foi criado doutrinas. E várias igrejas hoje em dia, posso dizer até que a maioria, elas acreditam em cima desse compreendimento. Essa ideia. Mas essa é a mensagem que Deus quis passar? Eu compreendo que não. Porque até agora eu não ouvi nada na Bíblia que me diga que houve uma abolição do sábado. Né? Principalmente no Novo Testamento. No Velho tem até alguma coisa sobre isso em Jeremias. Mas não que estava sendo abolido o sábado. O sábado cessou porque eles foram levados cativos para a Babilônia. E quando você é levado cativo para a Babilônia, o que acontece? Lá você não tinha direito de guarda de sábado, dessas coisas. Então, foi cessado o sábado no templo, o templo foi destruído, foi cessado durante aquele tempo de cativeiro deles lá na Babilônia, foi cessado a guarda do sábado. Mas eu não estava falando que o sábado foi abolido, é diferente. Entende, queridos irmãos? É diferente. Então, queridos irmãos, esse é um grande dilema que se criou através de uma interpretação, entendeu? Interpretaram, por exemplo, textos de Jesus criticando o sábado, né, como sendo, falando que não precisava mais guardar o sábado, que ele era contra a guarda do sábado. Não, Jesus não criticava isso, ele criticava a maneira como os israelitas estavam guardando o sábado. Eles distorceram completamente as inscrições bíblicas, né? Completamente. Eles distorcem essa compreensão bíblica. Por quê? Porque eles não estavam seguindo o estado correto. Né? Eles criaram, acho que foram 32 leis sobre a guarda do sábado. Então, é um absurdo você pensar que você pode tirar um animal do brejo no sábado, que está lá morrendo, atolado, mas não pode cuidar, um médico não pode cuidar de um ser humano que sofreu um acidente ou que está passando mal no sábado, tem que deixar ele morrer. Né? Quando você vai lá em Gênesis,
você vê o seguinte, quando você lê, depois do primeiro dia, depois do segundo, terceiro, quarto, quinto dia, Deus fala o quê? Que o que ele criou parecia bom. Mas e depois do sexto dia? Quem que ele criou no sexto dia? O homem, né? Ele foi criado no sexto dia. E o que ele escreveu no sexto dia? Que o que ele criou parecia muito bom. Muito bom. Ou seja, o que ele estava dizendo o quê? Que o ser humano era perfeito, que as outras criações dele eram boas, mas o ser humano era perfeito. Entendeu? Então, é o que ele estava falando. Então, se você acha que um Deus que considera o ser humano perfeito e os animais bons, ele vai preferir salvar um animal do que o ser humano? Então, é totalmente errada a crença que os israelitas tinham. Antes da gente estudar esses capítulos, nós devemos estudar como era a crença dos israelitas. O que é que eles faziam a respeito do sábado. Para a gente entender o que Jesus Cristo estava criticando. Você vê que na hora que ele vai lá e cura a mão do homem que estava doente, ele fala o quê? É que ele não podia salvar uma pessoa no sábado, quer dizer, ele está se queixando desta lei, né? Quando ele pega, fala pro cara, pega o seu leito e ande, ele estava criticando a parte da lei que eles colocaram que a pessoa não podia carregar um leito. Né? Se a gente olhar para os dias de hoje, fala, mas tá certo, que o leito é muito pesado, é um esforço. Só que naquela época, o leito era tão leve quanto uma rede. Tem algum esforço de carregar uma rede? Um problema? Se fosse assim, eu estaria em pecado todos os sábados, porque quase todo sábado eu vou na minha rede ali na área, levo ela lá dentro da rede, depois eu tiro ela, guardo dentro do carro. Então eu carrego a rede. Claro que não, queridos irmãos. Nós temos que aprender a interpretar a Bíblia. Tem gente que hoje em dia fala, não acende nem fogo no sábado. Está escrito na Bíblia que não dá para acender fogo. Temos que interpretar isso também, queridos irmãos. Quando foi que foi escrito isso de que não poderia acender fogo? Lá na época de Moisés, no deserto. Lembra-se, deserto. Eles tinham que procurar lenha naquele deserto todo, deserto, não tinha árvore, não tinha. Como que eles iriam achar lenha? Depois de achar a lenha, eles iam ter que pegar aquela lenha, carregar aquela lenha até em casa, ficar raspando uma lenha na outra para sair fogo. Hoje em dia, basta encostar o dedo no fogão acendo fogo. Lá no botão, eu vi o isqueiro acendendo fogo, risco o fósforo acendendo fogo. Tem problema hoje em dia de eu acender um fogo? Não, meus irmãos. Nenhum problema. Então, nós temos que aprender a interpretar. Naquele momento, tinha problema, porque era um esforço para você acender um fogo. Mas hoje, não. Entendeu? Então, é o que Deus estava falando. Naquele momento, não tinha problema aquele cara levar um leito. Por quê? Porque o leito dele era leve. Agora, é claro que hoje em dia, essa lei que eles tinham feito naquela época vale. Hoje em dia é válida. Porque carregar uma cama, hoje em dia, carregar um colchão, dependendo do colchão, se for um colchão meu que é box, precisa de duas pessoas para carregar. Então, o esforço é muito pesado. Entendeu? E por ser muito pesado, é que nós não devemos acender o fogo. Compreende, queridos irmãos? Nós não devemos carregar um leito hoje. Agora, acender o fogo, sem problema. Entendeu? Então, nós temos que aprender a interpretar o porquê. E não só ler e querer seguir hoje. Pois muita coisa que valia na época lá que foi escrito as leis de Deus, lá para Moisés, não vale mais hoje. É outra realidade. E por isso que muitas crenças erradas acabam surgindo. Porque há o exagero. Entendeu? Então foi isso que Jesus Cristo estava criticando naquela época. Que eles estavam adulterando o que Deus quis dizer. Eles não estavam seguindo o que Deus orientou. Eles estavam seguindo crenças que eles interpretaram na Bíblia e puseram em prática. Entendeu?
Então, eles estavam, a crença deles do sábado naquele momento estava sendo uma exegese. Ou seja, eles estavam incluindo ideias deles na lei de Deus, né? Então, o que é que nós não devemos fazer no dia de sábado? Não devemos trabalhar, não devemos se esforçar. Devemos dedicar o dia a fazer coisas para Deus, a ir na igreja, a guardar o evangelho, a estudar o evangelho, a guardar o sábado em casa, a ir fazer coisas beneficentes, então visitar um hospital, visitar um orfanato, visitar um asilo, né? Visitar uma cadeia, presos, né? Que precisam de uma palavra de Deus. Então, é isso que é o dia de sábado. Fazer doação de algo, pegar o evangelho para as pessoas, então às vezes levar, visitar alguém, fazer uma visita na casa de alguém, levar um livro falando sobre o evangelho, para a pessoa procurar a palavra de Deus. Enfim, trabalhar para Deus, o dia de sábado é para isso. Não é só para ficar deitado no sofá numa rede inteira, fazendo nada, não é isso. Né? O que Deus falou foi para cessar os trabalhos remunerados, os trabalhos para nós. Deus trabalha para nós. Ou seja, eu posso aqui no sítio capinar no sábado? Não. Eu posso trabalhar na escola no sábado? Tem reunião de paz. Eu posso na reunião de paz? Não. Agora, eu posso, por exemplo, ir fazer um serviço beneficente de eletricista para uma pessoa? Posso. Mas eu posso fazer um serviço de eletricista igualzinho? A pessoa me pagando? Não. Entendeu? Então, mesma coisa, se eu vou lá na pessoa e faço para ela beneficente sem cobrar nada, eu posso fazer no sábado. Agora, se eu for lá e eu cobrar dela ou ela me pagar, aí eu não posso fazer no sábado. Entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Entendi, eu não posso fazer nada remunerado ou eu não posso fazer nada para mim, mas eu posso fazer um trabalho beneficente para alguém. Sempre lembrando de levar para a pessoa a mensagem de Deus, incluindo o trabalho. Entende, queridos irmãos? Então, Jesus Cristo não estava naquele momento criticando a guarda do sábado, mas como o povo de Israel estava guardando, ele estava criticando as 32 leis que o povo de Israel fez sobre a guarda do sábado. Entendeu? É isso que ele criticou o tempo inteiro. Só que as pessoas estudam a Bíblia e não entendem. Pensam que ele está falando sobre o sábado. Por quê? Porque a Bíblia nem sempre você consegue entender só de ler. Você precisa interpretar, você precisa fazer o que a gente chama de hermenêutica, ou seja, para você entender um texto, muitas vezes, você vai precisar entender a cultura deles naquele momento, entender o contexto histórico, entender quem que governava, em que tempo passou aquilo, entendeu? Qual era a cultura, qual o contexto que o autor daquele texto está falando. Ele está falando numa coisa literal, ele está falando uma parábola, ele está ele está falando figurativamente, ele está afirmando algo ou ele está criticando, está sendo irônico. Então, tudo isso você precisa entender para compreender o que está sendo falado. Tá? Então, e esse tipo de texto, das críticas de Jesus sobre a guarda do sábado, dos israelitas, você precisa fazer essa hermenêutica, você precisa fazer que é a ciência da interpretação. Você precisa fazer isso para poder compreender. Hermenêutica é isso, você fazer esses passos todos para saber exatamente o que está se passando ali. E aí você estudando a cultura, estudando a realidade deles naquele momento, então você sabe, né, quem tem a Bíblia de estudo, fica mais fácil. A Bíblia de estudo já fala, que aquele livro foi escrito em tal época. Então você vai pegar no livro, você vai pegar na internet para digitar lá. Tal época, quem que estava governando Israel? Tal. Né? Qual que era a cultura do povo de Israel naquela época? Você pode usar o site Chat GPT, tá? Chat G de gato, P de pato e T de tatu. GPT. E ali é um site de inteligência artificial que vai te dar muitas informações, tá? Inclusive,
vai fazer com que você possa compreender quais eram as leis que os israelitas fizeram sobre o sábado, e aí então você entendendo aquilo, você vai ver que é um absurdo. Só você, se você ler que você pode salvar um animal no breve, não pode salvar um ser humano, você vai ter que derrubar por terra essas leis. Já é um absurdo. Então aí você vai ler o resto para ver tudo, e aí compreendendo isso, você vai ler os textos bíblicos. Aí você vai perceber que todas as críticas que Jesus fez foi em cima dessas leis que eles criaram, e não em cima da guarda do sábado em si. Tanto que o próprio Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, foi ele quem criou o sábado. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Né? Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado com o texto bíblico, porque com esses erros é onde Satanás aproveita para desviar você do caminho. Entendeu? Se Jesus não soubesse interpretar corretamente naquele momento, o texto que Satanás disse, ele ia fazer o quê? Ele ia se jogar. Porque ele ia compreender isso, né? Porque é muito fácil você enrolar uma pessoa quando ela está complementada na Bíblia, estudando a Deus, querendo viver a paz de Deus. Por exemplo, se eu chegar numa igreja cristã e falar que eu tenho certeza que Deus não existe, cheguei a essa conclusão, né, depois de muitos estudos, essas pessoas vão virar a cara para mim, não vão nem ouvir o que eu estou falando. Não vão acreditar em mim. Agora, se eu chegar numa igreja cristã, qualquer uma, e falar, eu descobri na Bíblia lendo, pegar algum versículo que possa parecer isso, e dizer, eu descobri na Bíblia lendo que o homem que... Por exemplo, deixa eu pegar uma parte aqui. Descobri na Bíblia lendo que Deus aboliu o consumo das carnes imundas. Está aqui em segunda, tá aqui em Atos 1 e 2, aqui Atos 1, versículos tal, e Atos 2 também está falando uma coisa. As pessoas vão acreditar. Por quê? Porque lá em Atos 1 está justamente a história de Pedro. Se é 1 ou Atos 2, a história de Pedro, que ele dormindo, tendo um sonho, Deus fala para ele comer as carnes imundas. Então, a pessoa não tem a capacidade de interpretação e não entender o contexto, ela estudar aquele texto e compreender ele fora de contexto, ela vai entender o quê? Que Deus está autorizando o consumo de carne imunda. Então daí veio a crença que muitas pessoas hoje em dia comem as carnes imundas. Por quê? Porque alguém chegou e fez exatamente isso que eu falei para vocês. Falou, eu descobri aqui na Bíblia que está aqui, ó. Deus autorizou o consumo de carne imunda. Muita gente acreditou, o movimento se criaram, e aí isso foi passando para frente, e hoje em dia a maior parte das pessoas consomem as carnes imundas, por conta de um erro de um ser humano, que foi usado por Satanás, tá? Esse erro. Satanás agiu através dessa pessoa para a interpretação errada. Por quê? Muito provavelmente este homem não orou antes de estudar a Bíblia. E quando a pessoa ora, o Espírito Santo vai iluminar para que você entenda perfeitamente o que está escrito. Em segundo lugar, Satanás aproveitou deste homem fraco para poder enganar muita gente até hoje. Só que quando você lê esse texto, o capítulo inteiro, quando você entende o contexto do texto e percebe que ali não está falando nada de carne imunda, de comer ou não comer, e sim, porque Pedro, ele não se misturava com gentios, ele só se misturava com judeus. Então, se chegasse lá um gentil e falasse para Pedro, venha comigo na casa de outro gentil, Pedro não iria. Lembre-se, Pedro era o apóstolo dos judeus. Quem era apóstolo dos gentios era Paulo, né? Então Pedro não iria. Então Deus faz o quê? Tem aquele sonho. Quantas vezes Deus fala para Pedro comer a carne imunda? 3. Quantos são os homens que Cornélio mandou e que chegaram lá na casa de Simão, o curtidor, para chamar o Simão, chamado Pedro? Hã? 3! Compreende? Então, na realidade, Deus estava orientando Pedro. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Então, quando Pedro teve o sonho, ele pode ter ficado meio assim sem compreender direito. Mas quando chega aqueles 3 homens, o Espírito Santo, na mesma hora, já fala para Pedro: vá com eles. Foi eu que os mandei, vá com eles. Então,
Pedro ali, ele entende, começa a compreender o sonho que ele teve, que eram 3 homens, então Pedro entende que ali não é só os judeus que eram dignos do Espírito Santo, não é só os judeus que eram dignos do Evangelho, mas toda a humanidade, também os gentios. E ele tem mais certeza ainda quando ele vai na casa de Cornélio, o centurião romano, e ele prega lá, e todo mundo lá que se converte, se batiza, e todos eles são completados pelo Espírito Santo. Ele percebe isso na mudança de atitude deles. Então ali ele tem mais certeza ainda do que o sonho queria dizer. Pois Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, então ele compreendeu claramente o que estava acontecendo ali. Deus estava falando por metáfora, figurativamente a Pedro. Não é um sonho literal. Não é literal, Pedro para ele comer a carne imunda. Você entendeu? Não é literal. Essa é a questão, né? Então, o que quis dizer bem ali é para que Pedro fosse na casa de Cornélio e que ele comesse a comida dos gentios, que era considerada para muitos judeus impura, entendeu? Então era para que ele comesse a comida dos gentios, para que ele servisse na casa de Cornélio, para que ele fosse à casa de Cornélio. É isso que Jesus quis dizer para ele nesse sonho. Então, mas muita gente que lê fora de contexto vai entender que Deus falou: eu estou autorizando ele a comer carne imunda. Por isso que muita gente hoje come. E por isso que nós estamos nessa pandemia desse coronavírus. Porque o pangolê é um animal que ele é impuro para Deus. E os chineses consumiram esse animal. Esse animal se alimentou de defecações de morcego, fezes do morcego. A pessoa já comeu um bicho que come fezes? Que nojeira! Pois os chineses comeram. Esse bicho se contaminou com Covid por conta que estava nas fezes do morcego. É um vírus que tem nos morcegos. E aí o que aconteceu? Esse vírus se espalhou pelo mundo todo. E se os morcegos contêm esse vírus, isso já é um motivo para o ser humano não comer a carne do morcego. E o morcego é um dos animais que está na Bíblia que é impuro de ser comido, não pode ser comido. Esse já é um grande motivo, ele possui o vírus do coronavírus. Né? Compreende? Como Deus, ele proíbe o consumo de tais coisas porque faz mal para a gente, não é porque ele não quer que a gente coma. Ele não falou por quê, porque não precisa. Se ele falou não come, é para não comer. Quem é que manda? Olha a história de Jairo lá. Quem é que mandava? Era Jairo, que era o chefe da sinagoga, ou era Jesus? Era Jesus. Então quem manda em nós hoje em dia? Somos nós que decidimos que vamos comer ou não? Ou é Deus? É Deus. Então se ele falou não coma, é para não comer. Porque é ele quem manda. Pronto. Então eu tenho que seguir, não interessa o porquê. O ser humano tem essa mania, mas por quê? Não interessa por quê. Porque Deus exigiu. Ele é o Criador. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Deus. Ele é o Criador. Ele é o Salvador. Ele é o Redentor. Então, é Ele quem decidiu. Está decidido e acabou. Não temos que simplesmente pegar e querer saber o porquê. Não. Eu sempre fui assim, meus irmãos. Eu sempre fui desse tipo, eu sou uma pessoa que não sou fácil de convencer. Por muitos e muitos anos, eu relutei em ir para a igreja evangélica porque eu não acreditava nas igrejas evangélicas. Porque eu sempre achei que os pastores estavam querendo só enriquecer as coisas da fé das pessoas. Eu nunca gostei das imagens católicas. Também nunca fui para a igreja católica. Eu era uma pessoa que eu não tinha igreja, eu não congregava. Né? E Deus foi me moldando. Através das novelas bíblicas da Record TV, que pertencem à Igreja Universal, eu fui sendo moldado por Deus para servir a Ele. Foi um desejo de estudar a Bíblia. Depois, fui apresentado por uma colega que era adventista à TV Novo Tempo. Comecei a estudar a Novo Tempo, tive mais desejo ainda de estudar a Palavra de Deus. Fui em São Paulo, eu tinha 2 Bíblias em São Paulo e nenhuma aqui. Agora eu estou com todas as minhas Bíblias aqui, eu tenho acho que 5 Bíblias aqui. 5, acho que 6, se não me engano. Que 6 Bíblias eu tenho aqui. Tinha 6 Bíblias. E eu peguei a Bíblia que eu tinha em São Paulo lá, que é a Bíblia com inscrições que eu tinha comprado, né, com anotações do Bispo Edir Macedo. E por ela, eu fiz o meu estudo bíblico, li ela inteira. Foi através dela que eu me converti.
né? E Deus foi me moldando, foi me mostrando coisas, foi me mostrando como que Ele cuidou de mim na escola, o porquê que eu sofri bullying na escola, porque todo o sofrimento que eu tive. E ali, quando eu percebi isso, eu caí de joelhos para Deus, e ali eu me converti de vez. Chorei mesmo, sozinho no quarto. Depois eu orei a Deus, e depois daquilo, eu mesmo fiz o meu batismo no chuveiro. Depois eu só fui para a igreja para fazer o ato simbólico aí da igreja, para que eu pudesse pertencer àquela doutrina, porque através da igreja adventista eu consigo exercer a minha guarda do sábado, porque através dessa placa dessa igreja, podemos dizer, né? Placa porque fala do nome da igreja, né? Eu consigo um documento me dando autorização de não trabalhar no sábado, entendeu? Mas eu já tinha me batizado por mim mesmo, eu já tinha me batizado. Então, Deus me converteu, me moldou, porque eu deixei que Ele fizesse isso. Compreende, queridos irmãos? Então, hoje eu tenho esse monte de Bíblia, e eu estudo a Bíblia. Hoje em dia eu já não uso aquela Bíblia mais, né? Ela está lá, eu tenho muita estima por ela, mas agora eu uso a Bíblia do discípulo, né? Depois eu comecei a usar a Bíblia a Bíblia de estudo Andrews, e por fim comecei a usar agora a Bíblia do discípulo que eu tenho, que são Bíblias de estudo, né? E são essas Bíblias que eu utilizo nos meus estudos diários, porque são Bíblias muito interessantes. Tem lá muitas coisas que outras Bíblias não têm, né? Entendeu? Para compreendimento de certas coisas. Então, queridos irmãos, nós não podemos achar que Deus fez tal coisa sem a gente ter certeza de estudar a Bíblia. Eu não posso acreditar em qualquer coisa. Então, eu que era uma pessoa totalmente difícil acreditar, eu só entrei nessa igreja porque ali me convenceram de quem é Deus. Porque ali eu vi algo que eu nunca vi em outras igrejas. Olha só, eu frequentei. Eu já cheguei na Igreja Mundial, Internacional da Graça. Eu já fui na Renascer em Cristo. Mais alguma que eu já tenha ido? Fui numa igreja lá em Minas, que eu não lembro qual que era a doutrina dela, qual que era o nome, né? Entendeu? Então, essas igrejas, nenhuma me convenceu, né, onde eu fui. E aí, quando eu vi lá no Novo Tempo, a maneira como eles estavam pregando a Bíblia, aquilo lá me cativou, me impressionou. Por quê? Porque eles pregam ali, eles ensinam ali na emissora, provando na Bíblia o que eles estão falando. Eles não falam o que eles acham, como muitas igrejas. Eles não falam, simplesmente deixam no ar, simplesmente é aquilo que eles estão falando. Não, eles comprovam o que eles estão falando. Então, eles falam, por exemplo, né, eles mostram, falam que Jesus não aboliu o sábado. Depois eles começam a demonstrar vários textos bíblicos para que comprovando que Jesus não guardou, não aboliu o sábado. Comprovando, por exemplo, que o apóstolo Paulo pregava na sinagoga todo sábado. Inclusive tem gente que fala que os apóstolos não guardavam o sábado. O apóstolo Paulo, que não era apóstolo dos judeus, ele era dos gentios, ele estava viajando num local onde não havia sinagoga no sábado. Então ele pegou no sábado, foi num lugar que ele achou bom, e lá ele fez a sua oração e a sua cultuação a Deus e começou a pregar as pessoas. Dentro daquele lugar não tinha a igreja, não tinha a sinagoga. Então quer dizer, Paulo guardava o sábado e ele não era apóstolo dos judeus, ele era apóstolo dos gentios. Todos os apóstolos guardavam o sábado. Compreende? O próprio Jesus Cristo guardou o sábado. Você percebeu que ele guarda o sábado na sua morte? Como assim? Ele morre na sexta-feira, 3 horas da tarde. Aí é guardada a sepultura e chega o sábado. Jesus Cristo continua quieto, morto na sua sepultura. E ele só ressuscita no domingo. Ou seja, ele respeitou o sábado. Você já parou para pensar nisso, que Jesus respeita o sábado até a sua morte e ressurreição? Ele poderia ter ressuscitado no sábado. Só que se ele fizesse isso, o que ia acontecer? Ia causar um alvoroço tão grande, como causou no domingo, que as pessoas iriam alargar a guarda do sábado. Percebe? Se fosse para guardar o domingo, Jesus Cristo iria ressuscitar na segunda-feira.
no domingo. Porque ele causou um reboliço muito grande. Porque os apóstolos pegaram e disseram que Jesus Cristo ressuscitou. Eles começaram a acreditar depois que viram que não estava mais lá. Muitos começaram a ver Jesus Cristo. Aí começou aquele reboliço. Muitas pessoas viram Jesus Cristo pelas ruas. Muitas mulheres também viram, né? Então, aquilo ia começar um reboliço. Todo mundo ia falar, ó, Jesus ressuscitou. Ó, todo mundo ia começar a falar sobre isso. Mesmo aqueles que não acreditassem. Então ia provocar uma confusão tão grande que a guarda do sábado ia borrar abaixo. E a mesma coisa aconteceria se fosse mudado para o domingo. Mas Jesus ressuscitou no domingo. Ele guardou o sábado e ressuscita no domingo. Se a guarda do sábado tivesse sido abolida, Jesus Cristo teria ressuscitado no próprio sábado. Ele guarda o sábado até na morte. Compreende? Então, queridos irmãos, eu sempre fui desse jeito. Eu sempre fui muito, muito. Nunca quis ouvir a palavra de Deus assim. Eu sempre achei uma coisa errada. Eu era uma pessoa que era muito difícil, ainda sou. Eu nunca, não acredito em qualquer coisa. Se a pessoa falar para mim, Ângelo, Deus aboliu o sábado, agora é o domingo. Vão ter que me provar. Vão ter que me mostrar na Bíblia, vão ter que me dar provas do que eles estão falando. Porque só de falar assim, eu não acredito. Compreende, queridos irmãos? Né? Você pode falar, ih, olha lá, a pessoa da igreja, tem gente que tá comendo camarão, comendo bacon, tá comendo carvão. Dane-se a pessoa, problema dela. Dane-se não, quer dizer, problema dela, né? Dane-se que eu falo, é problema dela. Cada um é livre para escolher suas decisões, cada um vai responder pelos seus atos. Eu respondo pelo meu, né? Ah, tá vendo lá? As pessoas, tem gente lá com maquiagem, tem gente lá com prancha no cabelo, tem gente lá com pulseira, tem gente lá com unha pintada. Cada um é seu, cada um tem a sua decisão de fazer o que bem entende. Claro que pintar uma unha não é nada de errado, desde que não seja aquelas cores chamativas, né? Fazer uma progressiva do cabelo não é legal, porque você vai matar o seu cabelo, vai prejudicar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, tá? Mas não é necessariamente um pecado fazer uma progressiva, mas você não deve fazer. Você deve se aceitar como você é, né? Então, eu não tenho que estar olhando para os outros, né? Eles estão fazendo não o que é certo, eu estou olhando o que é certo, não. Importa eu fazer. Compreende? Quer dizer, não importa que eu faça. Porque as pessoas da igreja fazem, não te diz respeito. Elas vão responder pelos seus atos. Nós somos individuais. Não é porque eu pertenço àquela congregação que todo que eu tenho que ficar cobrando todo mundo. Não, você tem que fazer o que é certo, fazer o que é certo. Não. Cada um faz o que bem entende da sua vida. Compreende? Cada um faz o que bem entende. Compreende, queridos irmãos? Então, eu não tenho que cobrar ninguém. O importante é que eles estão pregando ali a verdade. Agora, se eles estão seguindo essa verdade ou não, é um problema deles. É que nem eu falo para vocês, meus irmãos. Eu estou pregando uma verdade para vocês. Estou tentando abrir os olhos de vocês com as verdades divinas, ensinando vocês como interpretar a Bíblia para que vocês não sejam enganados. Mas eu não posso obrigar vocês a seguir a Deus, a seguir a verdade. E eu não posso cobrar de vocês que sigam também. Eu posso simplesmente orientar vocês. Entendeu? E lá no caso da minha igreja, todo mundo está sendo orientado a fazer as coisas corretas. Agora, se não fazem, cada um é responsável pelos seus atos. Isso não muda em nada a minha perspectiva de que eu vou fazer isso ou não. Entendeu? Uma vez eu vi, eu não, foi visto, né, uma pessoa que é adventista, na época eu nem sabia que essa pessoa era adventista, nem sabia que era adventista na época, né? E essa pessoa, ela foi vista saindo do bar comendo torresmo, que é coisa de porco. Quer dizer, essa pessoa está dando mensagem, não tá. Eu não vou falar pessoa, nome, quem que é essa pessoa, porque existe uma parente dessa pessoa que pode estar ouvindo essa mensagem, ou essa pessoa pode ouvir, né, já que é uma mensagem pública, né? Mas como muitas vezes eu posto as mensagens no meu grupo, essa pessoa está no grupo, entendeu? A pessoa não está, mas uma parente dela está, né? Entendeu? Então, e é uma pessoa que eu, por exemplo, não contrataria como se para fazer serviço na minha casa. Por quê? Porque uma vez nós contratamos essa pessoa, ela estava fazendo um serviço lá, e acabou coincidindo que ela estava lá e deu um problema no disjuntor, né? Aí meu pai pegou na época, eu era criança, né? Pediu para ele, será que você pode olhar para mim o disjuntor lá, para ver se tá tudo certo lá, se tá com problema, porque tá tendo problema? Aí, em vez dele falar, claro, vou dar uma olhada, porque sendo pessoa de Deus, era isso que ele tinha que fazer. Não.
Ele falou, você está me contratando para olhar o disjuntor? Já interessado em cobrar para resolver um problema. Isso não é uma atitude de uma pessoa de Deus. Ele pode até frequentar a mesma igreja do que eu, né? A mesma doutrina do que eu. Ele frequenta lá em São Paulo e eu aqui em Mogi. Tudo bem, ele pode até frequentar. Mas ele não representa os ensinamentos de Deus. Ele não está seguindo as orientações que são dadas a ele. Ele não está servindo a Deus corretamente. E ele vai responder por esses atos, né? Entendeu? E ele vai ser cobrado por estar comendo a carne imunda. Por quê? Porque Deus orientou a não comer a carne imunda. E ele conhece porque ele estudou. Porque se ele está ali, se ele foi batizado, é porque ele estudou a palavra. Então ele conhece os desígnios. Assim como eu conheço, ele também conhece. Porque ali é estudado profundamente. Pois na minha igreja, como eu falei, todos somos praticamente pastores, porque todos pregamos. Entendeu? Todos nós pregamos. Então, ele sabe da verdade. Então, Deus vai cobrar dele porque ele sabe da verdade e continua fazendo errado. Agora, vocês que estão me ouvindo, que nunca estudaram a Bíblia, que não compreendem essa verdade, Deus não vai cobrar de vocês que vocês estão comendo carne imunda. Agora, daqueles que compreendem a verdade, como eu compreendo, se eu falar, vou comer carne imunda, Deus vai me cobrar. Porque eu compreendo que não posso comer. Entendeu? Então, queridos irmãos, eu não sou de ser enganado. Entendeu? Eu preciso que me comprove. Foi por isso que me chamou a atenção essa igreja. Porque ali eu vi uma coisa que eu não vi em outras. A verdade. As pessoas querendo realmente empregar a verdade. Entendeu? Porque ali, na igreja adventista, ninguém precisa de novos fiéis, ninguém ali não precisa de mais nada. A igreja adventista já é um grupo milionário que não precisa de mais nada de dinheiro. Entendeu? A igreja adventista tem emissora de televisão. A igreja adventista, ela tem já fiéis pelo mundo inteiro. Tem faculdades onde pessoas pagam para frequentar. Tem hospitais, as pessoas pagam para se consultar, para se tratar. Tem escolas onde as pessoas pagam para estudar. Portanto, já entra muito dinheiro na igreja adventista. Eles não precisam de mais fiéis. Então, o interesse aqui não tem nada a ver com dinheiro, né? Cada um dos adventistas, todos os pastores, cada um tem o seu salário. Então, pode dobrar o número de fiéis, o salário dele é o mesmo. Não vai ter aumento por causa disso, entendeu? Cada um tem o seu salário. E foi isso que começou a me chamar a atenção na igreja adventista. Foi essa sinceridade na pregação, cada coisa que falavam e comprovando, e não só em um versículo, mas vários da Bíblia falando o mesmo assunto. Tudo isso começou a me chamar a atenção. Foi por isso que eu decidi vir para esse caminho. Foi um caminho que me convenceu. Porque eu não sou facilmente convencido, como muitas pessoas não são. Mas quando eu parei para ouvir, e eu orei a Deus para que Ele me mostrasse a verdade, Ele me mostrou. Compreende, queridos irmãos? Toma muito cuidado, porque até a palavra de Deus é usada contra nós pelo inimigo para nos derrubar. Toma cuidado com falsas doutrinas, com falso entendimento, com exegeses que temos por aí. Pessoas que estão acrescentando as próprias ideias e criando falsas doutrinas, como nós temos hoje em dia um monte. Como nós vivemos nessa Babilônia de confusão de religiosa. Tá certo? Nós temos que não fazer exegeses na Bíblia, mas exegeses. Exegeses. Tá com X, exegese, X-E-X-E-G-S-E, exegese, tá? Agora, exegese. Agora, exegese é E-I-S-E-G-E-S-E. Essa nós não devemos fazer. A EI não devemos fazer. E sim a EX, a exegese. Tá? É essa que nós temos que fazer, absorver de dentro do texto a mensagem e não querer jogar a nossa interpretação, nosso compreendimento como sendo a mensagem verdadeira. Porque nós somos seres humanos e somos falhos. E por sermos falhos, nós não conseguimos interpretar muitas vezes corretamente. Perfeito era Adão e Eva, até eles caírem no pecado. Nós não somos. Portanto, nós podemos errar. Então, a nossa interpretação é falha.
Mas agora a mensagem do Espírito Santo que está por trás dos textos bíblicos é ser perfeita. Então é ali que nós temos que ir atrás. Eu posso fazer exegese em livros de história comum, em tudo, em textos, mas na Bíblia não. Na Bíblia tem que ser a exegese, tá certo? E muitas vezes precisamos fazer a hermenêutica, que é o estudo da interpretação, né, procurando datas, tudo mais, que a gente pode sobre o acontecimento, cultura, como é que era naquele momento, para entender um texto bíblico. Porque senão a gente muitas vezes passa batida. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Que possamos não ser enganados, assim como Jesus não se deixou ser. Jesus era o segundo Adão. E vocês percebem que ele foi tentado com a mesma coisa que Eva? Comida. Enquanto Eva tinha comida à vontade, não estava com fome, e se deixou enganar, Jesus morria de fome, 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber nada. E ele não se deixou cair no pecado. Ele falou, não, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele respondeu à altura. Então eu pergunto a vocês, se Jesus Cristo, morrendo de fome 40 dias, 40 noites, resistiu à tentação de Satanás, Adão e Eva não poderiam ter resistido no Éden? Era difícil para eles resistirem no Éden? Nem um pouco, meus irmãos. Eles tinham lá tudo quanto é tipo de fruta possível que existe agora, e existia talvez até mais naquela época. Tudo estava lá para eles comerem, tinha um monte de árvore. Eles só não podiam comer aquela única árvore que era da fruta do bem e do mal. As outras árvores todas eles podiam comer, mas do bem e do mal não. Conhecimento do bem e do mal não, né? E foi a única que eles comeram, né? Foi justamente a que eles foram comer. Se falasse o que Deus falou para eles, vocês podem comer só a árvore da vida, outras frutas você não pode comer nenhuma, só uma árvore você podia comer, outra nenhuma, aí seria difícil, mais difícil, é tudo bem. Mas eles tinham infinitas frutas que eles podiam comer, só uma que não. E mesmo assim eles foram comer justamente essa, entendeu? Eles foram muito negligentes no que eles fizeram, irmãos. Por quê? Porque Satanás ele pegou justamente lá no mais fraco da, 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 da relação que era a mulher. Por quê? A mulher, ela é, ela era mais fácil, ela era mais ingênua naquele momento do que o homem. Né? O homem, Deus deu diretamente a ele as leis. Então, Adão ia pensar duas vezes em comer. Agora Eva não, Deus não falou para ela não coma. Mas Adão falou, não é para comer aquela árvore. Né? Satanás foi perspicaz. Ele ficou lá, em pé perto da árvore, provavelmente dias. A Bíblia não fala quanto tempo demorou para Adão e Eva caírem no Éden. Né? Só fala que eles caíram e depois já passa para Caim e Abel e tudo mais, da criação para a queda. Né? Mas provavelmente Satanás ficou por ali, né? Em forma de cobra. Mas lembrando que a cobra não é essa cobra que a gente vê hoje rastejando pelo chão. Não, era o bicho mais bonito que já existia. Era um bicho lindo, colorido, que voava, tinha asas, tinha pernas, andava. Quando ele voava, abria as asas, fazia aquele arco-íris, aquela coisa linda, aquele belvedere, né? Era a coisa mais linda que tinha. E era o animal mais perspicaz que tinha. E Deus foi lá e fez o quê? Deus não. Satanás foi lá e fez o quê? Ele usou justamente esse animal, que era o melhor que tinha ali, mais bonito, para chamar a atenção de Eva. E a Eva, de repente, ela olhou, viu aí, foi chegando perto, e ela se distanciou do marido, coisa que ela não deveria fazer. Né? E aí, ela pega e faz o quê? Ela caiu em pecado. Né? Ela pegou e quando Satanás fala para ela, é verdade que Deus foi de comer todas as frutas do Éden? Não, não é verdade. Ele falou só que não podemos comer uma fruta, aquela lá que está no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, as outras todas podemos comer à vontade. Né? Mas isso aí não é verdade, porque, na verdade, aquela árvore vai fazer você ser igual a Deus, por isso eles não querem que vocês comam. Né? E Eva fez a mesma atitude de Satanás no céu, que ser igual a Deus. Você entendeu? E aí ela acaba comendo da fruta. Adão vê que ela comeu da fruta, ela vai lá e dá pra ele, dá a fruta pra ele comer, e ele pensa, eu vou perder minha mulher.
Ele já tinha vivido um tempo sozinho, não sei quanto tempo. Ele falou, vou perder minha mulher, vou ficar sozinho de novo. E Adão amava mais a mulher do que o próprio Deus. Foi o primeiro caso de idolatria. Né? Ele idolatrava a mulher, idolatrava Eva. E por ver que ela ia morrer e ele ia ficar, ele resolveu morrer junto com ela e comigo também na fruta proibida. Né? Gente, então, nós temos que ver. Eles tinham comida, eles tinham tudo, eles não precisavam daquilo. Né? No caso deles, todos nós fomos condenados. Todos nós perdemos o Éden. Ah, mas que injustiça. Não é injustiça. Porque não tem um de nós que não cai em pecado. Não tem um de nós que é limpo, que é puro, santo para falar. O único que era santo e morreu santo foi Jesus Cristo. E depois ressuscitou. Foi o único. Então, todos nós, mesmo que a gente estivesse no Éden, nós estaremos caídos também. Porque senão todos nós pecamos. Entendeu? Mesmo que Deus tivesse expulsado Adão e Eva e tivesse deixado seus filhos, né, descendentes entrar no Éden, todos iam cair em pecado, porque todos nós pecamos também, entendeu? Então, e acabaram sendo expulsos também, então não é injusto, né? Adão e Eva foram expulsos do Éden porque eles comeram da árvore do bem e do mal. E comeram sem tanto motivo assim. Se falasse que eles estavam com fome, como Jesus, era até justificável, mas não. Eles tinham tanta coisa para comer, gostosa, saborosa, que não precisava. E é justamente isso que faz o ser humano hoje em dia. Tem tanta coisa gostosa, frutas, verduras, comidas que pode ser comida, até carne, que Deus tolera que a gente coma. E o ser humano quer comer justamente o que Deus não quer que coma. Percebe? Como tem muita gente fazendo exatamente o que Adão e Eva fizeram no Éden. Né? Se você que está me ouvindo come carne de porco, saiba que você está agindo igualzinho a Eva. Então você estaria sendo expulso do paraíso, igualzinho a ela. Pelo mesmo motivo do que ela. Eu não teria sido expulso porque eu comi carne imunda a minha vida inteira. Você entendeu? Hoje eu não como mais. Eu compreendi que não era para comer, não como mais. Compreende, queridos irmãos? Deus falou, não coma. Igual falou para Adão, não coma da árvore do bem e do mal. Que certamente morrerás. Agora, ele fala para vocês, não comam as carnes imundas, pois certamente morrerás. Cabe a vocês tomar uma decisão ou não, queridos irmãos. Cabe a vocês. Vocês estão fazendo exatamente igual Adão e Eva. Estão vendo que Deus está proibindo de comer da árvore do bem, da árvore do bem e do mal de hoje, que são as carnes imundas, e vocês vão lá e comem. A hora que o teu corpo cobrar de você, que a doença entrar, como veio a Covid aí e matou milhões de pessoas. Não chorem pelo leite derramado. Não se desesperem. Não achem a coisa, nossa, coitado, só que eu de Covid. Não. Deixar a Covid entrar no nosso mundo. Agora, assuma as consequências. Tá vindo outra manifestação da Covid aí. Tem vários hospitais cheios de gente com Covid. Eles estão abafando o caso do carnaval para eles ganhar dinheiro. Mas na hora que o carnaval passar, aí eles vão começar a divulgar. Presta atenção, tô falando. Guarda as minhas palavras. Tá? Pode ser que meu vídeo não fique no YouTube antes do carnaval, porque eu não sei se eu vou conseguir postar antes. Acho que eu não vou conseguir postar. Praticamente certeza que não. Mas eu tenho muito dia atrasado para postar, porque de toda a correria. Mas eu falo para vocês, pode ter certeza. O Covid está voltando. Ele não vai acabar tão fácil. Ele entrou no mundo porque o ser humano comeu o que não devia. E seguem comendo o que não deve. Já viram milhões de pessoas morrer com um bicho de porco na cabeça ou ficar com sequelas irreversíveis. Continuam comendo a carne imunda, continuam comendo a carne de porco. Pessoas que morreram aí de alergia porque comeram carne de camarão, por exemplo. Um dia eu dando na televisão, o rapaz na praia. Ele foi viajar pra praia, e aí tava lá, e ele comeu camarão, de repente, ele não sabia que era alérgico, como muita gente não sabe, alergia às vezes surge, às vezes a pessoa não tem, daqui a pouco tem alergia, surge do nada.
E aí ele pegou, comeu, começou a passar mal, 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 fechou a glote e ele morreu. Por quê? Porque comeu a carne que Deus proibiu de comer. Se você quer saber o que você não deve comer, tudo que provocou alergia em alguém, tudo que provocou qualquer mal em alguém, não coma. Quer saber o que mais? Carne de porco é inflamatória, provoca inflamação. Então, se você tem uma gastrite, sabe que a carne de porco está provocando gastrite. Você vai tomar o omeprazol a vida inteira, vai ter um câncer no estômago, porque o omeprazol vai criar o câncer e não vai sarar o seu estômago, porque a carne de porco não vai deixar sarar. O omeprazol não vai curar. Ele vai aliviar os sintomas, vai te causar depois um câncer no estômago, mas ele não vai te curar. Nenhum remédio nesse mundo, nenhuma erva vai te curar se você não parar de comer o que está te causando a inflamação estomacal. O que é a gastrite, para quem não sabe? É uma ferida que se faz no estômago. A pessoa mastiga errado, a pessoa come algo que prejudica o seu estômago, né? Coisas que não são de acordo com a alimentação, coisas condimentadas que provocam uma lesão no estômago. Aí você come coisas inflamatórias, como a carne de porco, e essa lesão vai inflamar. Aí essa inflamação do estômago, que é a inflamação gástrica, leva o nome de gastrite, que é a inflamação gástrica do estômago. Então, se você continuar comendo carne de porco, essa inflamação não vai cessar. Igual o pé do inquilino, que era o meu inquilino, ele caiu, quebrou o pé trabalhando, e aí toda vez que ele ia passar na triagem, lá na perícia, para ver se voltava a trabalhar, ele enchia a barriga de carne de porco, o pé inchava, ficava vermelho, e dava mais tempo, até que cansaram dele e aposentaram ele por invalidez. O pé dele não sarava, porque ele não parava de comer carne de porco, para inflamar o pé. Tá? Você já viu no hospital servir carne de porco ao paciente? Claro que não, porque ela é inflamatória, né? Eu vi uma pessoa, né, minha mãe, que ela falava, eu não vou tomar para tomar café. Não, que isso, é um café, imagina se eu vou para tomar café de igreja, né? E ela começou a ter azia, azia, azia. Ela resolveu parar de tomar café por causa da azia. Acabou a azia dela. E ela falou, não vou tomar mais café. Quer dizer, Deus precisou dar uma azia nela, dar um problema grave, para ela perceber que não era para tomar o café. Graças a Deus ela parou de tomar café. Graças a Deus. Entendeu? Então, quer dizer, às vezes a pessoa precisa cair numa doença para parar, né? A hora que você tiver um câncer no estômago, você vai lembrar, eu estava comendo carne de porco, deu câncer no estômago. Né? Você vai falar, deu câncer no estômago, não atinge, não. É porque você come o que não deve. Coisas cancerígenas. Quem tem câncer não pode comer carne nenhuma, proteína nenhuma, porque o câncer pode se alimentar da proteína. Então, se quem tem câncer não pode comer proteína, por que que nós vamos comer carne? Se o câncer se alimenta dela, você concorda que ela pode provocar o câncer também? É exatamente a mesma coisa que acontece com o carro. Você compra um carro, ele é gasolina, eu posso usar álcool? Não. Eu posso usar diesel no carro? Não. Por quê? Porque vai estragar o motor. Mesma coisa, nosso carro aqui, nosso corpo, nosso carro, o combustível que Deus deu para ele foi o combustível vegetariano, né? O Vejatol, vamos dizer assim, Vejatol. Aí, no carro, muitas vezes a pessoa que tem o carro da gasolina e tal, já vai lá e põe o GNV, que é o gás natural veicular, né? Põe lá as coisas e o carro funciona com gás, ele vai funcionar. Só que ele vai ter o mesmo rendimento, vai ter a mesma potência, força, o carro? Não. Eu já vi meu sobrinho tem mais que ele tinha um carro que ele pôs esse gás. Quando chegou no morro aqui, o carro não subia com gás. Ele precisou trocar para gasolina porque o carro não subia no gás. Então o carro perdia força. Mesma coisa acontece com o nosso carro humano. Deus disse que a nossa alimentação é, é a vegetal. Porém, ele tolerou que pudesse também ser consumida a carnetol pura, né? Algumas carnes, entendeu? Então, ele tolerou. Então, essas carnes, o nosso corpo vai funcionar com elas, mas vai ter diferença, assim como quando põe o gás do carro. Compreende?
Agora, as carnes impuras são aquelas que não vai funcionar no nosso corpo igual o etanol, igual o diesel no carro a gasolina. Compreende? Essas não podem ser, porque o nosso corpo não reconhece. Ele não vai reconhecer a carne como alimento. Que nem, por exemplo, eu posso pegar uma pedra e engolir? Posso. O meu corpo vai digerir essa pedra? Não. Se ela for pequena, ela vai passar pelo meu esôfago, vai passar pelo meu estômago, vai entrar no meu intestino e vai sair nas fezes. Agora, se ela for muito grande, ela pode ficar parada no meu estômago. Então, ela não vai ser digerida, não vai ser dissolvida. Por quê? Porque o meu corpo não vai reconhecer ela como pedra, como alimento. O que vai acontecer? Se ela ficar parada no meu estômago, eu vou começar a ter dores terríveis do estômago, porque o meu estômago quer expulsar ela do estômago. Ali é um corpo estranho que tá lá dentro. Entendeu? Ele vai tentar expulsar ela dali. Compreende, queridos irmãos? Exatamente, eu tive uma dor forte desse tipo. Eu engoli um anel. Um anel. Felizmente não precisei de cirurgia, ele saiu nas minhas fezes. Mas eu tive dores de estômago terríveis. Eu já tinha gastrite. Tive dores de estômago terríveis, mas uma dor quase que insuportável de estômago. Tava lá em Minas, joguei o anel pro alto e ele caiu dentro da minha boca e engoli sem querer. Tentei vomitar e não consegui. Ele ficou dentro do meu estômago, doeu e acabou depois saindo nas minhas fezes. Acho que eu já estava aqui em São Paulo quando ele saiu. Eu tinha vindo embora. Mas eu tive dores de estômago terríveis por causa daquilo. Por quê? Porque tinha um corpo estranho dentro de mim. Meu corpo não reconhecia aquele anel como alimento. Você entendeu? Agora, mesma coisa acontece em engolir uma pedra ou outra coisa. A mesma coisa acontece com carne. Meu corpo não foi feito para consumir carne. O corpo do ser humano foi feito para ser alimentado com uma alimentação vegetariana, o vegetal, como eu falei, brincando. Então, é esse o combustível do nosso corpo, alimentação vegetariana. É esses alimentos naturais que Deus nos deu para comer, é esse que funciona no nosso corpo. Eu posso comer esses alimentos que são processados, tudo mais. Ah, salgadinho é feito de milho, só que posso, mas o meu corpo não vai reconhecer como alimento, porque ele foi processado, ele foi alterado, foi botado gordura, outras coisas mais que vai fazer mal para o meu organismo. Eu tenho que comer ele na versão normal, entendeu? Então, como diz a frase, uma frase que a gente tem que levar para nossa vida sempre: descasque mais e abra menos. Ou seja, descasque mais, coma mais frutas e verduras, essas coisas naturais, e abra menos pacotes. Tá certo, queridos irmãos? Então aí está a verdade divina. Então eu não posso consumir o que meu corpo não reconhece como comida. Algumas carnes meu corpo vai tolerar, igual o carro tolera o GNV. Mas outras carnes meu corpo não vai aceitar, como o carro também não aceita. Um carro a gasolina não aceita etanol nem diesel, um carro a álcool não aceita gasolina nem diesel, e o carro a diesel não aceita gasolina nem etanol. É assim, meus irmãos. Quem dita o que o veículo pode usar ou não é o fabricante, é o criador do veículo. Então a fábrica fabricou o veículo, o motor é para ser movido a gasolina, então ele vai pôr lá que é gasolina. Então quem disse isso foi o criador do veículo, é gasolina. Então a mesma coisa Deus fez. Quem criou o nosso carro aqui, nosso corpo? Deus, Jesus Cristo. Né? Ele fez um buraco de baixo para nossas narinas. E ele disse que a alimentação, combustível desse corpo é a vegetariana. As frutas pode comer de tudo, está em Gênesis, comer de tudo que está aqui no Éden. Folhas, verduras, frutos, só não comer da árvore do bem e do mal. Aí vai o ser humano lá e vai colocar outra coisa. É a mesma coisa, se tiver um carro, se você insistir em pôr diesel ou álcool, você vai acabar com o teu motor, porque ele não foi feito para aquilo. Ele não é para aquilo. Portanto, a mesma coisa acontece com o teu corpo. Se você consumir o que Deus falou para não consumir, que não é para o seu corpo, você vai destruir o teu corpo. Aí vem o câncer e você não sabe o porquê. Tá aí a explicação do câncer. Se quer saber o porquê que dá para comer carne imunda, é por isso. Porque o teu corpo não foi feito para comer as carnes imundas, ele não suporta as carnes imundas, porque ela pode trazer doenças gravíssimas como trouxe a Covid. Tá aí o porquê de não comer as carnes imundas. Tá aí o porquê de não comer carne de porco, que é uma carne imunda. Tá aí o porquê. Você não queria o porquê? Tá aí o porquê. Agora você vai continuar comendo mesmo assim, sabendo o porquê? Hã? Tá aí. É por isso. Porque o nosso corpo não aceita carne. Então, quanto mais vegetariano a gente for, melhor. Eu só não assumi ainda uma alimentação 100% vegetariana porque meu pai e minha mãe não vão topar. Mas a hora que eu casar, que tiver minha esposa, e ela, se ela topar,
nós vamos ser vegetarianos. Porque é a alimentação que Deus escolheu e é essa que eu quero para mim. É a saúde que eu quero para mim. Eu tô vendo a minha tia lá sofrendo, gritando de dor, com câncer, que já se deu da mama dela, que se espalhou pelo corpo, foi pro pulmão, e agora já foi pros ossos e já tá lá na pelve dela, né, que vai da bacia, e tá com dores terríveis. Nem morfina lá e tramol tira as dores dela. Ela tá lá sofrendo horrores. Vai fazer agora a, a radioterapia para aliviar as dores, porque cura para ela praticamente não tem mais. Olha o que ela está passando. Você acha que eu quero passar por aquilo? A minha outra tia, irmã da minha mãe, essa é a irmã do meu pai, essa outra agora é a irmã da minha mãe, eu vi o sofrimento que ela teve, ela ficou anos sofrendo com câncer lá até morrer. O irmão dela, que ele passou para morrer também. O outro irmão dela, que ainda está vivo, com câncer também lá, sofrendo há anos com câncer de medula. Fez um monte de procedimento, fez procedimento que enfraqueceu o coração dele, tirou a medula dele inteira, matou toda a medula e tirou um pouco da célula da medula, matou toda a medula dele, jogou a célula boa de novo lá, para ver se livrava do câncer. O câncer foi embora, só que depois voltou. Ele não pode mais tomar o remédio para combater a doença por conta do coração dele que não aguenta mais. Ele está sofrendo horrores. Já deu nele também problema nos ossos, lá deu osteoporose, que só de sentar ele quebra um osso. Ele está terrivelmente mal. Sofrendo por quê? Porque não cuidou da saúde, porque se alimentou erradamente, porque não ouviu a voz de Deus, gente. E eu não quero isso para mim. Eu já fechei a minha boca com outra coisa. Eu não como mais chocolate. Eu não como mais coisas fora de casa. Eu não tomo refrigerante. Eu não como um monte de besteira mais. E assim eu tô com sobrepeso. Eu não como. Eu tô evitando qualquer coisa fora de casa. Eu como um salgadinho porque me dá o estômago, tem gastrite. Mas eu não como, né? Mas eu preferia levar uma banana e comer uma banana. Eu amo banana. Também se for maçã, né? Então é isso, queridos irmãos, que nós possamos compreender que Deus, Ele é a luz, Ele é o Criador, Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele diz que o nosso corpo é para ser alimentado com alimentação vegetariana, é o que nós devemos comer. Devemos ouvir a Deus, ou cairemos igual Adão e Eva, que não ouvir a Deus, coma de tudo, menos da árvore do bem e do mal. Hoje ele fala, coma, mas não coma a carne, algumas carnes, mas as carnes imundas não comam, porque vai te fazer mal. Será que vocês estão fazendo? Mesmo eu que era um vão comer o que faz mal? Fica com essa meditação para vocês, tá bom? E lembre-se, tome cuidado, pois o inimigo usa a Bíblia, usa as palavras de Deus para te enganar. Assim como ele está usando para falar que o sábado foi abolido, assim como ele está usando para falar que as carnes imundas foram abolidas, assim como ele está usando para enganar as pessoas. Tome cuidado. Assim como ele está usando para falar que pode adorar imagens, assim como ele está usando para falar que a pessoa morre, vai para o céu, vai para o inferno, assim como ele está usando para falar sobre espiritismo, ele está usando tudo, só que distorcido. Toma cuidado, tá bom? Então vamos fazer uma oração para encerrar. Querido Deus amado, depois de tudo que nós aprendemos hoje aqui, eu peço a Ti, Senhor, que abra nossa mente e que não deixe a gente ser enganado pelo inimigo. Que Satanás não possa nos enganar com as suas falsas doutrinas criadas em cima da Sua palavra, meu Deus, que ele está distorcendo. Não deixe que nós sejamos enganados. Abra nossa mente, os nossos olhos, para que não deixamos ser enganados por esse maligno. Que nós possamos seguir a verdade. Abra nossa mente e não deixe que a gente coma nada que vai prejudicar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, aliás. Que nós deixemos cada vez mais purificados e mais sadios. Que nós possamos servir a Deus cada vez mais. Por favor, meu Senhor, que possa nos guiar rumo à vida eterna. Que nós possamos seguir no seu caminho correto, fazer o que é certo e ajudar os necessitados, fazer trabalhos beneficentes, fazer coisas que possam ajudar quem precisa e sempre levando a mensagem do Evangelho e glorificando o seu nome como sendo o, quem está sendo, que está providenciando a ajuda, Senhor. Não eu, nem as pessoas que estiverem me ouvindo, que estiverem fazendo trabalhos beneficentes, mas que o Senhor seja glorificado por esse trabalho beneficente, Senhor. Que o Senhor sempre esteja do nosso lado, Pai. Que guie e que ilumina. Não dê sossego para minha mãe e nem para o meu pai, até que eles conheçam a sua palavra, Senhor. Que eles mudem, Senhor. Que eles possam
ir atrás e sentir o desejo de querer aprender a verdade, assim como eu, Pai. Que assim seja. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que todos os irmãos, se tiver alguém aqui, que todos possam ter um feliz sábado, abençoado sábado, possam ser abençoados por todos. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Um fim de sábado abençoado a todos, tá bom? Pense no que nós falamos hoje. Até mais.